Jiro era um garoto aparentemente comum vivendo no Japão moderno, mas um dia ele percebeu que podia falar com animais e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele costumava brigar com os outros garotos que o maltratavam na escola primária, dizendo que ele era algum tipo de aberração, mas Jiro não era de desistir e acabava brigando com eles dia sim, dia não. Um dia ele voltou de mais uma briga na escola e sentou-se ao lado de seu cachorro de estimação, Nachi, que gentilmente perguntou se ele tinha brigado de novo. E Jiro respondeu que os garotos da escola o chamavam de aberração, então ele não tinha outra escolha a não ser brigar. Nashi falou com ele em voz calma, dizendo que ele não deveria levar as palavras deles a sério, pois um dia ele perceberia o quão incrível é o poder que ele possui. Vários anos se passam e Jairo agora é um jovem robusto. Mas uma coisa não mudou nada, sua habilidade de se meter em brigas sem motivo algum. Ele se aproxima de 3 punks do ensino médio debaixo de uma ponte que o avisam que o senpai deles é o chefe da Liga dos Demônios. Mas Jairo parece completamente indiferente enquanto limpa o nariz e responde que não se importa e acha que o senpai deles é só um babaca e nada mais. Ouvindo isso, Bagun fica furioso e tenta socar Jairo, mas ele é rápido demais pro punk e desvia do golpe facilmente antes de chutar o homem para dentro do rio. Os outros 2 garotos ficam um pouco assustados, imaginando que tipo de movimentos ninja eram aqueles, mas Jiro não é alguém que desiste facilmente e começa a provocar os outros 2 caras também, forçando-os a brigar. Ambos decidem atacá-lo juntos, mas não são páreo para Jairo, que facilmente o supera e os manda correndo, batidos e molhados. De repente, Jairo ouve a voz de alguém atrás dele, agradecendo pela ajuda, e ele se vira para ver um corvo e um gato se aproximando dele. O gato agradece mais uma vez, dizendo que ultimamente aqueles capangas têm criado muitos problemas para eles, mas o gato está mais preocupado com Jairo, pois os capangas podem decidir se vingar de Jairo mais cedo ou mais tarde. Jairo diz a eles para não se preocuparem, pois ele sabe como lidar com essas situações. Com isso, ele se despede e volta para casa. Ele encontra seu pai esperando por ele e imediatamente percebe que Jairo se meteu em uma briga mais uma vez. Ele começa a gritar com ele, dizendo que não ensinou a arte de ser um ninja para que ele agisse como um punk inútil e batesse nas pessoas. Jairo fica furioso e retruca, dizendo que ninguém mais se importa com ninjas e que eles são apenas uma perda de tempo. Isso deixa seu pai furioso e ele atira algumas estrelas ninja nele com raiva que Jairo rapidamente desvia. Seu pai tira uma katana e diz a ele que esta é uma herança de família que foi passada por sua linhagem desde o período Edo, quando sua família recebeu do próprio Shogun por bravura no campo de batalha. Ele diz a Jairo para agir como um adulto, pois é ele quem levará adiante a linha de sua família. Mas Jairo sorri para o pai, dizendo que a espada deve ser uma falsificação inofensiva e nada mais. Isso enfurece o pai e ele desembainha a lâmina, pronto para mostrar ao filho o quão real é a espada, enquanto Jairo corre e implora por perdão. Depois de tudo dito e feito, o pai força Jairo a limpar tudo e diz que vai para a reunião da associação do bairro e não voltará até tarde da noite, então ele deve trancar tudo antes de dormir. Jiro murmura que não é uma criança quando de repente o corvo de antes reaparece e grita para Jairo que eles têm uma emergência. Ele afirma que um gato na floresta parece estar em péssimas condições e rapidamente leva Jairo pela floresta, onde ele encontra o gato deitado no chão em uma poça de sangue. Jairo percebe que o gato ainda está vivo de alguma forma e se pergunta o que pode ter resultado nisso. Ele chama o gato, tentando garantir que ele ainda está vivo, e de repente algo acontece na alma do gato, como se um ser demoníaco tivesse acabado de acordar. Jairo leva o gato para casa e o trata o suficiente para que ele recupere suas forças lentamente e finalmente abra os olhos. Jairo entra no quarto com comida de gato e percebe que o gato parece ter passado da fase mais perigosa e deve ficar bem agora. Ele pergunta ao gato qual é o nome dele, dizendo que até animais de rua têm seus próprios nomes, e o gato responde sarcasticamente que mesmo que ele lhe dissesse o nome, os humanos são estúpidos demais para entender qualquer outra língua. Sem que ele soubesse, Jairo é capaz de entender a fala dos animais, e isso assusta o gato, que se esconde debaixo da cama, recusando-se a sair. Jairo tenta coaxar o gato para fora, dizendo que sabe que o gato pode estar um pouco surpreso, mas ele não deve se preocupar, pois Jairo é completamente inofensivo. O gato sente qualquer tipo de energia espectral, mas não sente nada, o que significa que Jairo é apenas um humano normal, mas ele não entende como diabos ele pode entender a língua dos animais. Jairo finalmente decide tentar outra abordagem e traz sua arma secreta, que são petiscos para gato. Não demora muito para o gato sair e começar a devorar a refeição, enquanto Jairo senta ao lado dele, satisfeito consigo mesmo. Depois de terminar a refeição, o gato olha para Jairo dizendo que não é um gato, mas um imortal chamado Hago. As pessoas também o chamam de Mononoke. Jairo fica confuso. Que diabos o gato tá falando? Mas Hago explica que Mononoke são seres mágicos que podem assumir a forma de um humano ou animal à vontade, e a maioria dos humanos não tem ideia disso. Alguns vivem entre os humanos, enquanto outros preferem viver em solidão nas montanhas ou nas florestas. Jairo pergunta como ele se machucou, e Hago responde que foi atacado por outro Mononoke. Jairo pergunta como isso aconteceu, e Hago responde que não tem uma boa ideia. Ele apenas sabe que estava dormindo profundamente por muito tempo, e ele foi acordado de seu sono e se viu completamente cercado. Eles queriam sua ajuda, mas Hago recusou, então eles se uniram e o espancaram até quase a morte. Jairo pergunta por que ele não os ajudou, já que eles também eram Mononokes, mas Hago responde que odeia criaturas assim, parasitas que escondem sua fraqueza se escondendo atrás de alguém mais forte. Isso toca Jairo, enquanto Hago afirma que ele provavelmente nem acredita nele, então não importa.
Jairo admite que no momento nada disso faz sentido para ele, mas isso não significa que ele não acreditará em Rego. Ele afirma que pode falar com animais, o que já é estranho o suficiente, então ele não precisa acreditar em algo tão estranho quanto um Mononoke. Mais tarde naquela noite, Jairo dá um bom banho em Rago para garantir que ele esteja limpo, e percebe que as feridas de Rago já cicatrizaram completamente. Ele afirma que agora acredita que definitivamente não é um gato comum, porque antes ele achava que o gato estava apenas falando bobagens como muitas pessoas fazem quando estão morrendo. Ele afirma que Rego lembra de seu velho cachorro Nashai, mesmo que sejam personalidades completamente opostas, já que Nashai era um cachorro muito bom. Ele afirma que naquela época ele era frequentemente maltratado e voltava para casa com arranhões e cortes. Nashai pedia para ele ajudá-la a tomar banho, e enquanto fazia isso, Jairo esquecia tudo o que aconteceu durante o dia e relaxava novamente. Mais tarde naquela noite, Jairo vai para a cama e por volta da meia-noite, Rego sobe na janela e se despede de Jairo, dizendo que ele lhe deve por ter salvado sua vida. Mas no momento, ele precisa ir embora. Rego salta pela janela e percebe que, embora suas feridas tenham cicatrizado, ele ainda não está com a mesma força de antes. Antes que ele pudesse ir embora, Jairo aparece atrás dele bocejando, perguntando para onde Rego está indo. Isso assusta Rego terrivelmente, que pergunta como diabos ele conseguiu descer tão rápido. Jairo não se importa em responder, mas pergunta para onde Rego acha que ele está indo naquela condição. Rego afirma que não é da conta dele, e Jairo responde que foi ele quem o salvou. Rego responde que nunca pediu para ser salvo, Jairo fez tudo por conta própria, e além disso, ele não se importaria de morrer ali na floresta. Jairo pergunta por que ele diz isso, e Rego novamente responde que não é da conta de Jairo. Jairo fica furioso e afirma que não deixará Rego ir até que ele obtenha uma resposta. Mas isso enfurece Rego, que se vira explodindo com energia demoníaca, dizendo a Jairo para calar a porra da boca e voltar a dormir antes que ele transforme sua traqueia em um poste de arranhar pessoal. Ele diz a Jairo que ele não deve esquecer que ele é um Mononoke, um espectro que come humanos, então seria melhor que ele se afastasse dele o mais rápido possível. Jairo fica chocado ao ouvir isso e nesse momento outra voz os interrompe. Jairo se vira e avista um homem enorme parado no quintal ao lado deles. Rego percebe que perdeu a oportunidade de fugir, enquanto Jairo se vira para encarar o homem enorme e pergunta se ele gosta de entrar na casa dos outros sem ser convidado. O homem afirma que Jairo deveria calar a boca, pois ele será devorado em breve. Com isso, ele transforma seu braço em um braço demoníaco e tenta esmagar Jairo ao meio, mas Rago dá um chute em Jairo para fora do caminho e foge para a floresta, forçando o enorme Mononoke a persegui-lo. Jairo está muito atordoado para se mover enquanto Rego faz o seu melhor para fugir da besta atrás dele, sabendo que tudo o que ele precisa fazer é ganhar alguma distância. Mas por causa de seus ferimentos, ele ainda não está com sua força total e o enorme Mononoke o arremessa no ar contra o chão. O Mononoke ri de Rego, dizendo que não está muito impressionado com a lendária estrela da perdição, Rego, e diz a ele para ir calmamente com ele, pois ele não gostaria de matar um colega Mononoke. Rago fica furioso e começa a explodir com energia demoníaca, dizendo que tudo o que eles querem é obter seus poderes, então se eles estão dispostos a pagar com suas vidas, eles são bem-vindos para levá-lo de volta. Ambos os demônios se preparam para um confronto, mas assim que estavam prestes a se chocar, Jairo aparece do nada com sua espada e corta o braço do homem, forçando para trás enquanto ele começa a sangrar. Rego fica chocado e pergunta a Jairo se ele tem desejo de morrer e diz para ele fugir. Jairo afirma que se Rego morrer agora, então tudo o que ele fez para salvá-lo seria em vão, e ele não vai deixar isso acontecer. Rego irritado diz para ele se afastar, pois esta não é uma briga de rua entre garotos, mas é tarde demais agora. O demônio gigante fica furioso e se transforma em um monstro estranho parecido com um pé grande. O monstro enorme fica surpreso que Jairo não parece se abalar com seu tamanho enorme ou com o fato de ele ser um demônio que come humanos, então ele ataca Jairo diretamente para ver o que ele pode fazer. Rego pensa que Jairo está acabado, mas para sua surpresa, Jairo consegue escapar e aparece atrás dele com uma espada. O que Jairo não esperava era que o monstro fosse tão rápido, pois ele apareceu atrás de Jairo no ar e o esfaqueou com o dedo, fazendo um espetinho dele. Jairo começa a cuspir sangue, mas ainda assim ele tenta balançar sua espada. Mas o monstro é muito rápido e a desvia novamente. Jairo cai no chão em uma poça de seu próprio sangue e a vida começa a esvair-se de seus olhos. Rego se aproxima dele completamente atordoado, pensando em quão estranho Jairo era. Ele salvou um Mononoke sem motivo, e estava disposto a dar sua vida para salvar uma besta que o comeria no momento em que tivesse uma chance. O monstro pé grande ri de Jairo e diz a Rego que ele deve estar sem comer há um tempo e deve estar com fome, então ele deveria comer um humano e recuperar suas forças para que pudessem ter uma luta melhor. Rego se vira com raiva nos olhos e diz ao Mononoke para calar a boca, afirmando que ele vai morrer em breve. Com isso, ele pensa em como pode comer Jairo e recuperar sua força total, mas não o fará não depois do que ele fez por um Mononoke. Em vez disso, Rego coleta todo o seu poder espectral e o despeja em Jairo, sacrificando sua própria forma para salvar a vida de Jairo. O monstro fica horrorizado enquanto grita com Rago, perguntando como ele poderia dar seus poderes a um humano, mas Rego diz para ele calar a boca e Jairo se levanta novamente. Ele não tem ideia do que diabos está acontecendo, mas Rego diz a ele para se concentrar na luta agora. Ele desvia dos ataques contínuos do monstro enquanto Rego diz a ele para se preparar para atacar. Jairo afirma que não há como ele fazer nada contra aquele monstro, mas Rego diz a ele para não se preocupar e apenas dar um soco no Mononoke no momento certo. Jairo acredita nele e combina o tempo perfeitamente. Com os poderes de Rego, ele oblitera completamente o monstro, rasgando em duas partes e matando-o.
Antes que ele pudesse entender o que aconteceu com ele, uma mulher aponta uma faca para ele e diz para ele não se mover. De repente, um cara aparece fumando um cigarro e diz para ele não se preocupar, pois eles não são Mononoks, mas apenas funcionários civis comuns do departamento de espionagem. Ele afirma que estão levando Gyro sob custódia, mas Gyro tenta retrucar e imediatamente leva uma pancada na nuca pela mulher, desmaiando. Os soldados vestidos como Stormtroopers começam a discutir entre si sobre quem cuidará do corpo inconsciente de Gyro, pois estão com medo dele. Mas antes que pudessem chegar a uma decisão, a mulher que apontou uma faca para Gyro decide resolver a situação, arrastando Gyro pela perna, como se fosse uma carcaça que ela acabou de abater. Enquanto isso, Gyro está perdido em seus sonhos, onde se encontra em uma área completamente branca e avista Rego parado à sua frente. Parecendo uma névoa, Rego afirma que o próprio Gyro tem um enorme buraco em seu peito, e isso confunde Rego até que ele olha para si mesmo e vê um buraco enorme. Mas antes que ele pudesse se preocupar com isso, ele acaba abrindo os olhos e se encontra numa cama de hospital. Com dor de cabeça, ele se senta na cama e verifica o peito para ter certeza de que não há buraco ali. Quando uma voz o assusta, a garota que o trouxe de volta senta-se ao lado dele. No celular dela, rolando os Reels, ela diz a Gyro que ele dormiu por mais de um dia e meio e se apresenta como Ikai. Antes que Gyro pudesse fazer mais perguntas, ela liga direto para o superior dela e o informa que Gyro acordou e parece consciente o suficiente para conversar. Só então ela se distrai quando uma névoa escura escapa de Gyro e toma a forma de um gato em cima da cabeça dele. Gyro fica irritado com Rego por sentar na cabeça dele e os dois começam a discutir novamente, enquanto a garota tenta acalmar os dois, alegando que aquilo é um hospital. Um pouco depois, o superior entra no quarto do hospital e finalmente consegue acalmar os dois, antes de dizer a Gyro que ele é um garoto durão, pois qualquer homem normal não teria sobrevivido ao que ele passou. Dito isso, ele se vira para Rego, que parece um espírito sombrio, e pergunta como ele está se sentindo. Mas Rago está muito mais cético em relação a essas pessoas e diz ao homem para cuidar da própria vida se ele se importa com a própria vida. O homem percebe que Rago é muito mais cuidadoso do que ele esperava e não confia nele, mas ao mesmo tempo ele não parece querer fazer nenhum mal verdadeiro. Para ganhar a confiança deles, o homem decide fazer uma rodada de apresentações formais e se apresenta como Shiba, do Bureau de Espionagem. Gyro interrompe, alegando que sabe para quem ele trabalha, pois já disse isso antes. O que Gyro quer saber agora é por que eles foram levados por ele. Shiba fica surpreso que Gyro se lembre de tudo isso, mesmo depois de ter levado uma pancada na cabeça. Ele se vira para ele e pergunta se ele sabe de algo sobre um grupo chamado Oniwaban. Gyro levanta uma sobrancelha, pois já ouviu o pai dele falar sobre eles, e responde que sabe que eles existiram durante o Shogunato Edo e eram agentes secretos selecionados pelo próprio Shogun. Shiba fica honestamente surpreso que Gyro saiba de tudo isso e responde que o trabalho deles não terminou com o período Edo, na verdade, eles foram levados adiante no tempo, até mesmo para os dias de hoje, onde são conhecidos como Bureau de Espionagem. Ele afirma que encontrar inteligência e contra-inteligência em seu próprio país e fora do país é o pão com manteiga deles. E além disso, o trabalho deles também é encontrar e destruir os Mononoke. Ele continua dizendo que os Mononoks raramente causam grandes incidentes e grandes incidentes são geralmente causados pelos próprios humanos, então, na maioria das vezes, o trabalho deles gira em torno de proteger VIPs e investigar organizações perigosas. Shiba afirma que seu departamento em particular foca nos Mononoks, o que significa que geralmente ele não tem muito o que fazer, mas recentemente suas instalações foram atacadas por uma gangue de Mononoks enquanto o próprio Rego, que estava dentro do corpo de Gyro agora, estava nas instalações. Selado, Gyro percebe que é isso que Rego quis dizer quando afirmou que estava em um sono profundo e foi acordado abruptamente. Com isso, Shiba afirma que é a vez dele de fazer as perguntas, e pergunta como exatamente Gyro acabou com Rego dentro dele. Gyro conta toda a história, e a garota Ikai fica chocada. Ela pergunta o quão estúpido Gyro pode ser por meter o nariz em um assunto que não lhe diz respeito e depois ainda tentar salvar um Mononoke. Gyro retruca, mandando-a calar a boca, pois ela não estava lá e não sabe da situação. Shiba interrompe a briga deles e diz a Gyro que ele pode já saber disso, mas a fusão de Rego com ele pode ser permanente e pode não haver como revertê-los ao estado normal, mas ao mesmo tempo eles devem tentar ver o que podem fazer e obter mais informações. Além disso, eles sabem que a gangue de Mononokes quer Rego, mas eles não sabem exatamente por quê. Então o Bureau levará Gyro sob sua proteção por enquanto. Gyro não gosta do som disso. Mas Shiba afirma que ele realmente não tem muita escolha, pois uma queixa de pessoa desaparecida já foi registrada para ele. Ele afirma que Gyro será transferido para uma instalação diferente no dia seguinte, e avisa que o hospital tem vários guardas, então tentar escapar seria completamente inútil. Gyro senta em seu quarto de hospital sozinho, entediado até a morte, pensando se ele sempre ficará preso em confinamento solitário assim. Rego ri, alegando que avisou Gyro para não se envolver, mas ele não ouviu. Ele afirma que o Bureau é quem o selou, então eles não vão tratar Gyro como um humano. E além disso, os Mononokes que queriam usar os poderes de Rego ainda estão por aí, e eles não vão ficar de braços cruzados e certamente tentarão chegar a Gyro. Antes que Rego pudesse terminar, Gyro começa a ter um ataque e se levanta da cama dizendo a Rego para se preparar, pois eles vão sair da... Ele afirma que não vai ficar sentado e deixar outra pessoa ditar o que ele pode e o que não pode fazer. Rego afirma que há guardas esperando do lado de fora do quarto, e ele não vai ajudar Gyro a sair de mais uma confusão que ele cria. Gyro afirma que vai resolver tudo sozinho e olha para os corvos sentados do lado de fora da janela. Do lado de fora do quarto, 2 agentes especiais são postos para ficar de olho em tudo, quando de repente eles ouvem um barulho vindo de dentro.
Então eles abrem a porta apenas para serem atacados por um bando de corvos sob o comando de Gyro. Gyro corre por eles e escapa do hospital para sua liberdade. Quando o sol estava se pondo, ele estava em uma ponte a uma pequena distância do hospital, agradecendo aos corvos por sua ajuda e entregando um saco plástico de lanches em troca de sua ajuda. Com isso, Gyro retorna para casa para encontrar seu pai. Mas seu pai acaba o encontrando do lado de fora de sua casa. Gyro tenta inventar uma desculpa, mas seu pai não responde e diz para ele seguir. Gyro anda atrás de seu pai, que o leva a um terreno vazio, e quando Gyro pergunta por que diabos ele o trouxe aqui, ele recebe um soco no rosto que o faz voar para o chão. Gyro pede desculpas por ter desaparecido por 2 dias, mas seu pai afirma que Sheba contou tudo a ele e como ele foi levado pelo Bureau de Espionagem. Ele afirma que não pode acreditar que seu próprio filho esteja misturado com o Mononoke. Gyro fica surpreso e pergunta como diabos ele sabe de tudo isso, e seu pai responde que ele sabe de tudo porque ele mesmo foi membro do Bureau de Espionagem uma vez. De repente, Rego sai de Gyro em sua forma espectral, afirmando que ele sentiu algo estranho sobre o velho e sua intenção mortal, e agora ele sabe por que se sentiu assim. O velho responde que não vai deixar o Bureau ou o Mononoke explorá-lo, então em vez disso ele vai matar Gyro e Rego antes de tirar a própria vida também. Com isso, ele começa a se energizar, enquanto Gyro não tem ideia do que fazer. Seu pai explode em movimento e tenta dar um chute de machado, mas Gyro se esquiva. Não foi o suficiente, porém, pois o velho fecha a distância antes que Gyro pudesse reagir e acerta uma combinação de socos que Gyro não consegue bloquear. Ele cai no chão novamente, sangrando pela boca e respirando com dificuldade, enquanto o velho afirma que conseguiu ensinar Gyro o suficiente para autodefesa e ainda teve que treiná-lo para se tornar um guerreiro completo. Mas esse sonho continuará sendo um sonho. Com isso, ele explode em movimento e salta para acabar com Gyro. Mas Rego intervém e usa sua garra espectral para bloquear o ataque e empurrar o velho para trás. Ele diz a Gyro que o velho realmente pretende matá-lo, então ele deve começar a levar isso a sério. Gyro fica irritado, porém, e diz a Rego para não sair até que ele mande. Ele pensa no tempo em que era jovem e subia em uma árvore para salvar um gatinho, mas não sabia como descer. Seu pai estava sempre lá para pegá-lo caso as coisas dessem errado. Ele foi repreendido por isso, mas seu pai estava sempre lá. O velho olha para ele ameaçadoramente, afirmando que por anos ele lutou contra seus semelhantes e os Mononoke no Reino das Sombras, um reino que é o próprio inferno. E ele fez tudo o que pôde para garantir que Gyro ficasse longe disso, mas agora ele derramou água sobre seu plano. Ao se intrometer em coisas que não deveria, Gyro sorri, afirmando que não se arrepende e promete sair dessa situação por conta própria. O velho fica irritado e corre para ele para dar um soco, mas em vez de se esquivar, ele dá uma cabeçada no soco, para tentar diminuir o ímpeto. Mas o velho é muito forte, e Gyro é jogado para trás. Felizmente, ele recupera o equilíbrio no ar e se levanta novamente. Sangue escorrendo de sua testa, o velho percebe que Jiro não vai recuar mesmo que morra, e decide que não pode fazer nada a respeito. Ele admite a derrota, afirmando que é ele quem carece de resolução. Antes de sair do local, quando a noite cai, Gyro está de volta em sua banheira de hidromassagem, aproveitando um banho quando Rego lhe diz para não correr para a porta da morte tão ansiosamente, porque então Rego salvar sua vida seria completamente sem sentido. Gyro sorri e chama Rego de seu parceiro, afirmando que agora eles estão juntos nisso. Enquanto isso, o velho recebe uma ligação de Sheba, que agradece e afirma que eles estavam preocupados quando Gyro escapou do hospital. Mas se ele estiver em casa, então tudo ficará bem. Ele afirma que eles enviarão um carro amanhã para buscá-lo, pois ele agora será um deles, e alguém de quem eles precisam desesperadamente. Na manhã seguinte, ele acorda cedo para arrumar tudo. Enquanto Rego questiona se ele acha que essa é uma boa ideia, Gyro, por outro lado, não parece uma pessoa que se preocupa muito em pensar nas coisas, mas Rego avisa que ele não tem ideia do que essas pessoas são. E agora que ele tem os poderes de Rego também, ele é único, e eles não têm ideia do que essas pessoas podem ou não fazer com ele. Gyro sorri, perguntando se Rego está desenvolvendo um ponto fraco por ele, mas Rego imediatamente manda ele calar a boca. Quando ele arruma tudo e desce para encontrar seu pai, Itia chega com uma cara de irritada, afirmando que ela está ali como sua guarda e acompanhante, para garantir que ele não faça nada idiota como fugir. Ela mostra que o caminhão da empresa está esperando lá fora, e que ele vai andar na parte de trás com ela. Gyro fica irritado com a forma como ela o olha como se ele fosse um inseto, e se vira para se despedir de seu velho antes de sair com Ichi. Seu pai lhe diz para não morrer, e Gyro lhe diz que não é tão fácil matá-lo antes de sair de casa para começar sua nova jornada. Assim que entram no caminhão, ele começa a se mover e Kai coloca um par de algemas em Jiro, surpreendendo-o, pois ele pergunta por que diabos ele está sendo tratado como um prisioneiro. E Shai se pergunta em voz alta por que diabos ela pegou o trabalho de escoltar esse idiota, e afirma que ele se sente como um prisioneiro porque ele basicamente é um prisioneiro. Gyro fica confuso e pergunta do que diabos ela está falando. E Shai responde que o Bureau é uma agência criada para lutar contra os Mononoke, e no momento, ele é meio humano e meio Mononoke, então tecnicamente ele não é nada além de um Mononoke prisioneiro para eles. Ela afirma que não tem ideia do que os superiores veem nele para alocar tantos recursos nele, mas ela leva seu trabalho muito a sério e fará tudo como deve ser feito. Jiro olha para ela e afirma que está sendo gentil com ela apenas porque ela é uma garota, e se ela fosse um cara ele já teria lidado com ela. Isso a enfureceu, pois ela soca a parede do caminhão bem ao lado do rosto dele, causando uma amassada e assustando-o pra caramba.
Ela diz a ele que há duas coisas que ela mais odeia. Número 1 são os Mononoks e número 2 são os babacas sexistas como Gyro. Ela diz a ele que pra ela ele nem sequer existe, então seria melhor pra ele calar essa boca de imbecil para que ela pudesse fazer seu trabalho em paz. Só então Rego aparece ao lado de Gyro, dizendo para a garota calar a boca, pois ele estava tentando tirar uma soneca, mas claramente os dois não vão deixá-lo dormir. Ele olha pra garota, afirmando que o bureau deve estar realmente com poucos funcionários se enviaram apenas uma garota para guardá-los. Ichi olha pra ele com nojo e diz que ela não fala com Mononoks sujos, mas Rego continua, afirmando que ela tem outros problemas para lidar agora. Enquanto isso, os dois motoristas que dirigiam o caminhão começam a entrar em uma área que parece coberta por uma névoa espessa. Um deles se pergunta por que há tanta névoa aqui, mas o motorista afirma que eles estão indo em direção a uma montanha, e a névoa deve estar vindo de lá. De repente, um motorista avista alguém parado na névoa no meio da estrada. Ele se vira para dizer ao outro cara ao lado dele, mas no momento em que ele vira a cabeça, ele vê que um homem com óculos estranhos tirou a cabeça do corpo de seu amigo. Dentro da parte de trás do caminhão, eles de repente ouvem um grito e um solavanco alto que os joga completamente para trás enquanto as luzes começam a piscar. E Shai percebe que algo deu terrivelmente errado. Ela se levanta e diz a Jiro para ficar dentro do caminhão enquanto ela sai para investigar e Jiro tenta protestar. Mas ela fecha a porta e sobe. Ela olha ao redor e percebe que eles entraram na zona de névoa espectral. Ela estava começando a se perguntar como diabos ela poderia cometer um erro tão grande, quando de repente ela ouve uma voz vindo de trás e avista um homem com os óculos estranhos, sentado em cima de uma criatura gigante parecida com um homem devorando os dois motoristas. Ele afirma que estava muito animado para esta missão, esperando ter uma boa ação contra o bureau, mas tudo que ele conseguiu foram dois motoristas inúteis e uma guarda, e ainda por cima uma mulher. Aí Kai fica irritada, resmungando que todos os homens são uns babacas misóginos e sexistas, antes de bater no relógio e se transformar no uniforme de batalha, que honestamente não é muito diferente do visual normal. O garoto de óculos finalmente se anima e manda o idiota gigante parar de mastigar como um imbecil, pois eles precisam lutar de novo. De repente a névoa os cobre mais uma vez e eles se transformam em sua forma Mononoke. Aí Kai imediatamente saca a arma e começa a atirar como se estivesse numa escola americana. Mas o gigante não parece ser afetado nem um pouco, pois ele simplesmente bloqueia tudo com os braços. Enquanto isso, o outro cara usa distração e ataca por trás. Ela consegue desviar, mas é jogada em direção ao gigante. Então ela rapidamente saca a faca e a enfia no punho do gigante, mal se salvando enquanto tenta cortá-lo também. Ela aterrissa de volta em seus pés e percebe que isso não vai ser fácil, pois ela está contra dois Mononoks e ambos parecem ter suas próprias habilidades especiais. Ela percebe que o gigante é um idiota e não usa muito cérebro, mas é duro como pedra. Enquanto isso, o mais magro é o cérebro dessa operação. Enquanto ela pensava em tudo isso, o Mononoke mais magro aparece atrás dela e a soca direto no caminhão. Lá dentro, Gyro sente o baque da Ishai batendo contra o caminhão e se pergunta o que está acontecendo lá fora. Rego afirma que eles estão sendo atacados por Mononokes. Ele continua. Enquanto Gyro estava tagarelando com aquela garota, Rego sentiu que eles entraram numa zona espectral. Gyro não tem ideia do que ele está falando. Ele facilita para Gyro e diz que a zona espectral é basicamente uma área separada da dimensão humana e é o reino dos Mononokes. Gyro ainda não entende direito, mas diz para Rego ajudá-lo a se livrar dessas algemas para que ele possa sair e ajudar a garota. Rego diz a ele que não pode fazer isso porque essas algemas são ferramentas especializadas e são usadas para bloquear a energia espectral, então ele não pode fazer nada no momento. Gyro fica puto e afirma que vai fazer Ishai tirá-las então, mas Rego afirma que ele deveria apenas deixar o bureau e os Mononokes lutarem enquanto eles fogem, porque para ambos, Gyro não é nada além de um pedaço de carne para ser usado e experimentado, então por que ele deveria se envolver? Gyro afirma que é uma pessoa lutando lá fora pela segurança deles, e ele não pode se chamar de homem se ficar dentro mexendo os dedos e não fazendo nada. Nesse exato momento, a conversa é interrompida pelo gigante socando a traseira do caminhão, partindo em dois, fazendo Gyro ser arremessado. O Mononoke magro salta em cima do caminhão e olha para Gyro, afirmando que por algum motivo ele foi instruído a trazê-lo de volta vivo, mas ele não se importa muito. Ele ainda dá a Gyro 10 segundos para tomar uma decisão, se ele se renderia pacificamente ou se tornaria comida para eles. Gyro imediatamente se vira para Ishai e diz para ela soltá-lo, mas Ishai se recusa. Gyro fica bravo, chamando-a de louca, mas o Mononoke mais magro afirma que os 10 segundos acabaram, e agora ele vai ser comido quer queira quer não. Gyro novamente pede para Ichi tirá-lo dessas algemas, e a situação tensa lembra de sua infância. No funeral de sua própria mãe, que morreu tentando defender pessoas contra Mononokes para o bureau, ela se lembra de como prometeu ao pai que começaria a treinar a partir daquele dia e o deixaria orgulhoso, assim como a mãe. Ishai a tira de suas memórias, dizendo que sabe que ela quer cumprir seu dever perfeitamente, e agora isso significa libertá-lo das algemas. Assim que o gigante estava prestes a atacar novamente, Ishai respira fundo e o liberta das algemas, liberando todos os seus poderes. Gyro imediatamente salta no ar e, junto com os poderes de Reigo, desfere um soco tão poderoso que o gordinho evapora completamente da terra. O Magricela fica chocado ao ver seus poderes, e Ishai aproveita isso aparecendo atrás dele e o fatiando em pedacinhos com sua lâmina. Gyro se levanta e diz a Ichi que ela lutou por eles e ele lutou para ajudá-la, então isso os deixa quites. Ichi o olha com respeito e afirma que, agora que o caminhão se foi, eles não têm muita escolha a não ser caminhar o resto do caminho. Leva um dia inteiro para eles chegarem ao quartel-general. Na manhã seguinte, Jiro acorda perto do cais e começa a se escovar, pensando em tudo o que aconteceu com ele em uma única semana. Ele descobriu a existência de Mononokes, foi atacado por eles 2 vezes e agora está aqui.
Seus pensamentos são interrompidos por Shiba, que pergunta como Gyro está gostando daqui. Gyro afirma que não teve um momento para si mesmo, pois está sempre sendo monitorado, mas Shiba afirma que foi para a segurança dele e da organização. Ele afirma que este é o quartel-general da 2ª Esquadra, onde ele também começará a trabalhar como agente, e o grupo dele será chamado de Black Torch. Gyro não está muito interessado em tudo isso e Shiba se pergunta como fazê-lo trabalhar com eles em equipe. De repente um carro para e uma jovem sai dele, desejando bom dia a eles. Shiba apresenta como a subchefe Hana, e junto com ela, outro jovem desesperado, mais ou menos da idade de Gyro, também sai do carro, babando por Hana e falando sobre o quão incrível ela é. Shiba afirma que o desespero se chama Rei, ele também é um novato que está se juntando a eles. Mas ele vem de uma família notável de espiões, assim como Ishai. Gyro imediatamente não gosta da aparência dele. Uma vez dentro do armazém, Rei se aproxima de Ikai e a chama de linda, o que a faz corar enquanto ele olha para Gyro com nojo, perguntando como diabos ninguém como ele entrou em sua unidade. Gyro se levanta e as coisas começaram a esquentar. Quando Shiba lhes diz que este é o momento perfeito e organiza uma luta entre eles, eles se movem para fora do armazém e se preparam para um confronto para provar quem é o verdadeiro homem do grupo. Rego aparece de repente atrás dele, bocejando, perguntando por que ele não pode simplesmente ter uma boa soneca sem perturbações, e Gyro diz para ele voltar a dormir, pois ele não o acordou. Mas Rego afirma que podia sentir os olhos desse nerd de óculos nele encarando-o, e ele não podia ignorar. Gyro diz a Reigo que o nerd quer lutar com ele, e é por isso que eles estão aqui. Mas Reigo não se importa nem um pouco. Rei se prepara com sua espada, e Gyro pergunta a Shiba por que diabos 4 olhos pode ter uma arma enquanto ele está sem. Shiba responde que Rei pertence a uma família antiga que serviu ao Shogun, e sua família se especializa na arte da esgrima. Ele afirma que os ancestrais de Rei foram os que ensinaram o Shogun e os príncipes a lutar com uma espada. Shiba afirma que o nerd gosta de lutar com uma espada, mas não importa, pois Gyro pode pegar uma arma de sua escolha também. Rei diz animadamente a Gyro para não se segurar e usar a arma novinha que ele adquiriu. Apontando para Rego, Gyro responde dizendo que Rego não é uma arma e apenas um gato, que não tem nada a ver com esse duelo, pois é entre os dois. Gyro se vira para Rego e diz para ele não interferir durante a luta. Rego afirma que não se importa e está voltando para dormir. Com isso, ele desaparece. De repente, Rei larga a espada no chão e se vira, afirmando que não vai ser divertido assim. Gyro fica confuso, e o nerd responde que é um handicap, pois se Rei lutasse como seu eu habitual, acabaria muito rápido e não seria divertido para os espectadores também. Ele afirma que até fecharia os olhos para tornar a disputa mais acirrada. Isso deixa Gyro completamente irritado enquanto ele se prepara, afirmando que vai quebrar sua cara de tapa. Enquanto os espectadores assistem, Gyro corre em direção a Rei e salta no ar pronto para socá-lo na nuca, enquanto Rei encara o mar de olhos fechados. Ishai se pergunta se ele está fazendo isso para que Rei não consiga descobrir seus passos, mas Shiba acha que Gyro é muito cabeça quente para pensar nisso tão bem, e Rei tem mais um sexto sentido, uma consciência de 360 graus que o torna uma muralha de lâminas. Exatamente a tempo, Rei se vira, pega sua espada com a velocidade de um raio e ataca Gyro bem no rosto, derrubando-o no chão. Ena sente pena de Gyro, enquanto Rei começa a tagarelar sobre como eles deveriam acabar a luta ali mesmo. Se continuarem, Gyro pode morrer, pois não conseguirá aguentar golpes como esses. Shiba, no entanto, diz para ele calar a boca e olhar para trás. Rei se vira apenas para ver que Gyro está de volta em pé, limpando a poeira de si, afirmando que foi apenas um arranhão e nada mais. Rei tem que concordar que Gyro tem bastante resiliência. Gyro afirma que seu avô o espanca desde pequeno, então a pequena esgrima de Rei não fará nada. Ouvir alguém chamar a arte da esgrima de brincadeira irrita Rei, pois ele afirma que a arte com a qual ele foi presenteado está em sua família há séculos, e é a arte de matar. Desrespeitá-la é um crime punível com a morte. Gyro simplesmente sorri e diz ao nerd para vir e puni-lo se puder. Shiba percebe que algo interessante vai acontecer, e diz a Hana para gravar direito. Gyro corre para o nerd mais uma vez. Assim como da última vez, e Rei pensa que Gyro é o tipo de cara que se joga nas coisas da mesma maneira até funcionar, mas isso não será útil contra ele. Rei decide acabar com tudo com um único golpe poderoso. Mas para sua surpresa, no momento em que ele golpeia Gyro, sua espada se parte em dois, e ele é atingido por um soco poderoso no rosto que o derruba no chão, com sangue jorrando de sua boca. Ele pensa em como isso pode ter acontecido e percebe que Gyro estava mirando em sua espada desde o início. Na primeira vez que ele foi atingido, ele mapeou o ataque, e quando tentou a mesma coisa pela segunda vez, Gyro conseguiu cronometrar uma contra-habilidade perfeitamente. Gyro ri e afirma que agora eles estão em igualdade, mas ele não tem a muleta que costumava chamar de espada. Gyro pergunta se ele gostaria de admitir a derrota, mas o nerd é mais duro do que parece, pois ele se limpa e coloca os óculos de volta antes de correr para outro confronto. Ambos começam a se agredir, desferindo socos após socos, acertando o rosto um do outro várias vezes, e logo ambos desmaiam. Um pouco depois, o nerd acorda e encontra Gyro sentado no chão por perto. Gyro diz ao nerd que ele acabou de acordar há alguns minutos, o que significa que a luta foi um empate. Mas o nerd admite que Gyro acordou primeiro. Gyro joga uma lata de suco para ele e afirma que o nerd poderia realmente tê-lo matado com o primeiro ataque se quisesse. E a única razão pela qual ele conseguiu quebrar sua espada durante o próximo ataque foi porque era uma réplica de madeira. Se fosse uma espada de verdade, ele teria acabado. Então, enquanto aceita sua derrota, o nerd fica realmente surpreso com a maturidade que Gyro de repente mostrou. Mas tudo isso desaparece assim que o nerd tenta abrir a lata, e o refrigerante esfirra nele.
Enquanto Gyro ri como um maníaco, afirmando que ele a chacoalhou muito antes de entregá-la a ele, Rei joga a lata amassada de volta em seu rosto, e juntos eles entram no galpão. De volta ao interior, Rena parece preocupada com os dois garotos, imaginando se eles se sairiam bem. Shiba afirma que hoje foi apenas uma atividade divertida. O verdadeiro teste começará amanhã no campo. Rena fica surpresa, afirmando que os dois garotos ainda são novatos completos, mas Shiba afirma que missões reais são o melhor tipo de treinamento para qualquer um. Na manhã seguinte, Gyro e Chai e Rei se equipam para sua primeira missão em equipe e Rena não consegue conter sua empolgação enquanto Shiba os instrui. Ele diz para eles segurarem o botão em seu pulso esquerdo e imediatamente o traje se transforma em suas roupas do dia a dia para que possam se misturar com o público. Shiba então diz a Gyro para tocar 2 vezes no botão, e no momento em que ele faz isso, ele se torna completamente invisível para os outros. Shiba afirma que o modo invisível ainda é uma adição nova e deve ser usado com moderação, pois tem alguns efeitos negativos em outros equipamentos. Ele diz a eles que aprenderão o resto enquanto os usam e os carregam em um carro antes de levá-los a um santuário. Gyro se pergunta o que diabos eles estão fazendo no santuário, mas Shiba afirma que o santuário é um dos locais escondidos do Bureau, e eles estão lá para algumas coisas. No caminho, Gyro nota um cara de moletom comendo uma barra de chocolate, como se fosse um animal, mas ele ignora o homem e segue em frente. Shiba encontra um dos agentes e começa a implorar para que eles usem as instalações. O agente hesita um pouco, afirmando que a equipe da Divisão de Operações Especiais 1 deveria vir hoje e nada de bom jamais acontece quando duas equipes colidem. Shiba afirma que eles sairão antes que a primeira divisão chegue. Gyro pergunta a Ichi o que diabos é a equipe da primeira divisão, e ela responde que são basicamente os melhores operativos do Bureau. Eles têm o maior contingente e os agentes são todos o creme de la creme, o que é basicamente o oposto de sua divisão 2. Shiba os leva para dentro e, através de uma escada escondida, os conduz a uma câmara subterrânea. Ele se vira e pergunta a Rego se ele ficará bem, e Rego aparece imediatamente e diz a Shiba para calar a boca. Shiba ri e abre um cofre, revelando que ali é onde Rego foi selado. Gyro avista uma rocha enorme no meio da sala, e Shiba explica que é um dos poucos santuários com essas pedras especiais que subjugam energia espectral, deixando o Mononoke indefeso. Ele diz que vai levar Ikai para interrogar gente lá de cima, e Rei e Gyro devem perguntar a Rego o que aconteceu no dia em que ele foi selado. Shiba sai, e Rego diz a Gyro que não tem ideia do que aconteceu no dia em que foi selado, pois não se lembra de nada. Gyro pede para ele parar de brincadeira, pois não é possível que ele não se lembre de algo tão importante. Mas Rego responde irritado que não precisa mentir, ele simplesmente não se lembra de nada. Antes que Gyro pudesse argumentar, Rei afirma que a amnésia não é algo incomum nesses casos. Então, é provável que Rego esteja falando a verdade. Ele diz que Rego deve ter sido transferido para uma pedra especial como essa, que é basicamente um inferno para Mononokes, e ninguém sai ileso. Rago deve ter tido sorte de ter só amnésia. Ele se vira para Rago e pergunta o que aconteceu no dia em que ele acordou de seu torpor. Rago responde que acordou cercado por um monte de Mononokes naquela câmara, e eles enfiaram um tablet na cara dele através do qual um homem falou com ele, dizendo que queria que Rago emprestasse seu poder para que pudessem eliminar os humanos. Rago não se interessou, então conseguiu enganá-los e fugiu dali antes que alguém pudesse fazer algo. Jiro acha que a única maneira de resolver tudo isso é espancar todos os inimigos que cruzarem seu caminho, enquanto Rei grita com ele e o chama de idiota por pensar assim. De repente, eles são interrompidos pelo mesmo homem de capuz que Jiro viu antes. Ele deixa cair seu chocolate e aparece entre Gyro e Rei falando com Rego. Tanto Gyro quanto Rei reagem com um soco, mas o cara é rápido demais, desaparece e reaparece na frente deles de novo. Rego diz a Gyro que ele precisa ter cuidado com esse, mas Gyro está animado para lutar, pois ele e Rei se transformam em seus trajes, imaginando que tipo de missão seria essa. O cara de capuz olha para eles com um sorriso e se apresenta como Koga, o cara que vai se tornar o senhor de todos os Mononokes neste mundo. Gyro pergunta a Rei do que diabos ele está falando, mas nem Rei tem ideia. Koga continua tagarelando sobre como eles precisariam de um pouco de poder extra primeiro, e é aí que Rego entra, pois ele está aqui para levar Rego para obter esse impulso extra e governar os outros Mononokes. Gyro ri de Rego, dizendo que alguém parece estar apaixonado por ele. Enquanto Rei pensa na possibilidade de Koga tentar enganá-los, mas pelo que ele podia dizer, ele parece estar falando honestamente. Ele se pronuncia chamando Koga e perguntando por que exatamente ele quer Rego para si. E Koga responde que os humanos devem ser mais burros do que parecem, pois a resposta é simples. Rego é incrível, um grande durão, e é por isso que ele o quer. Rei se vira para Gyro e afirma que Koga parece ter um desafio intelectual, assim como ele. Koga continua dizendo que Mononokes não são tão frágeis quanto humanos e são meio mortais. Eles morrem se você os cortar em pedaços, mas seu espírito sobrevive, mas lentamente se apaga porque não tem comida. Rego é diferente nesse aspecto. Ele é basicamente um gerador espiritual, e não ficará sem energia espiritual. É por isso que se um Mononoke conseguir pegá-lo, eles se tornarão imortais de verdade. E é exatamente isso que ele pretende fazer. Ele de repente cresce um chifre na cabeça e afirma que se tornará imortal e ficará no pináculo de todos os Mononokes. Gyro se prepara para a briga, mas Rei diz a ele para ter cuidado, pois eles não sabem quem mais está com ele. Mas antes que ele pudesse continuar seu pensamento, Koga aparece na frente dele rápido como um raio e o chuta direto no peito, tirando o ar dele antes de chutá-lo novamente, arremessando perto da rocha espectral. Antes que Gyro pudesse responder,
Koga o agarra pelo rosto e o joga no chão, afirmando que não tem uso para ele, exceto pelo fato de que ele ainda tem Rego ligado a ele. Ele então se vira para Rego e o pega como um gatinho de rua, e começa a falar sobre como ele logo libertará Rego do idiota ao qual ele está ligado, e então juntos eles poderão governar todos os outros Mononokes. Rego, no entanto, esmaga seus sonhos chamando-o de maluco, afirmando que ele não vai trabalhar com ele e não quer ser rei de ninguém, então ele pode levar seu reino para outro lugar. Ouvindo isso, Koga começa a chorar e chacoalha Rego, perguntando como diabos ele poderia dizer algo tão insensível. Mas bem então, Jiro diz a ele para calar a boca, pois sua voz é irritante, e agarra seus pés para impedi-lo de se afastar. Nesse momento, o rei também entra em posição, e com uma velocidade incrível ele desfere um corte aéreo contra o Mononoke, empurrando-o para longe de Gyro e causando alguns danos. Ele diz a Gyro que Koga deve ser um oponente verdadeiramente formidável, pois seu ataque deveria ter cortado qualquer Mononoke normal em 2 metades, mas mal arranhou Koga. Ele afirma que mais cedo ou mais tarde as pessoas lá de cima perceberão que estão em apuros, mas não podem esperar pela ajuda delas e terão que lidar com esse problema sozinhas. Koga grita com eles para calarem a boca, pois afirma que os humanos são todos fracos, mas fingem ser fortes, apenas porque superam os Mononokes em número e acham que são donos deste planeta. Ele se vira para Ray e afirma que ele vai morrer primeiro, mas Gyro terá que viver, pois ele será um portador para Rego. Mas ele vai arrancar as mãos e os pés de Gyro para sua própria conveniência. Ele afirma que agora ele vai mostrar quem é o mestre e quem é o servo, e com isso, ele usa seu sangue para criar uma arma enorme, pronta para atacar. Ele salta sobre eles e balança sua enorme lança, enquanto Gyro e Ray desviam. Através da poeira, Koga continua seu ataque e decide ir atrás de Ray primeiro e o ataca. Ray consegue bloquear o ataque com sua espada, mas o ataque foi tão poderoso que quebrou sua espada em 2 pedaços. Com isso, Ray não tem mais nada para se defender, e Koga crava sua lança gigante e estranha em seu estômago, arremessando de volta no chão. Ray cospe sangue da boca, percebendo que Koga é muito mais forte do que ele pensava inicialmente. Mas Gyro vem em sua defesa e tenta atacá-lo por trás. Mas Koga é rápido demais e consegue bloquear o ataque com sua lança antes de ficar furioso com o poder de Gyro e socá-lo de volta, perguntando onde diabos está o poder que Rego lhe deu. O soco envia Gyro voando e caindo no chão mais uma vez. Koga caminha em direção a Rego, afirmando que logo ele o tirará do humano patético e ele se sentirá vivo novamente, mas Jiro consegue se levantar mais uma vez, afirmando que ele não é sua mala para carregar Rego. Com isso, ele invoca o poder de Rego, e Rego concorda que Koga é bem doente e precisa de uma boa surra. O poder combinado cria uma aura negra em torno do punho de Jiro enquanto ele atinge Koga diretamente, causando uma enorme nuvem de poeira. Ray fica chocado com o poder de Rego, mas quando a poeira baixa, eles percebem que Koga levou aquele golpe e ficou bastante ferido. Mas ele ainda está completamente bem. Ele começa a agir de forma estranha novamente, dizendo a Gyro para entregar Rego, pois ele ama o poder que Rego tem. Mas Gyro se recusa, de repente Koga percebe que reforços estão chegando, e agora ele não está em condições de lidar com eles, então ele decide sumir por enquanto. Ele diz a Gyro que ele deveria cuidar daquela boca, pois um dia isso o matará. Com isso ele cria um portal e sai de lá bem quando Ikai entra correndo com outro homem mais velho chamado Toki, que é do 1º Esquadrão. Eles saem da instalação e sentam do lado de fora perto do santuário, enquanto Shiba conversa com a líder do 1º Esquadrão, que o avisa que suas palhaçadas resultarão em uma audiência disciplinar. Ele pede para ela ir com calma, mas ela simplesmente se afasta com seu chicote. Deixando Shiba e sua equipe para trás, Shiba se vira pensando que, em sua opinião, tanto o rei quanto o Gyro passaram no teste de entrada, pois conseguiram se defender contra um Mononoke seriamente poderoso. Ele pergunta a Rei se ele está bem, mas Rei não gostou de seu desempenho, pois pensa em como foi completamente inútil e impotente enquanto o Mononoke o espancava de um lado para o outro. Ele pensa que se não fosse por seu uniforme ele já estaria morto. E Shai pensa que se ela fosse forte o suficiente, teria percebido que algo estava errado e talvez pudesse ter ajudado. Enquanto Jiro pensa no que diabos Koga quer dele de Reigo, Shiba diz a eles para não se preocuparem com o que aconteceu hoje, pois foi apenas um exercício de união de equipe, e agora ele sabe que eles serão capazes de trabalhar melhor em equipe. Na manhã seguinte, ele os prepara para uma sessão de treinamento, afirmando que hoje seria o dia do condicionamento. Antes que ele pudesse explicar adequadamente o que aconteceria durante o treinamento, uma jovem aparece no topo da instalação rindo e salta em direção a eles esperando planar ou algo assim. Mas obviamente a pequena idiota cai direto no chão antes de se levantar, afirmando que ela vai treiná-los hoje. Com isso ela vai e senta no topo dos ombros de Shiba. Enquanto Shiba explica que a garota se chama Fuyo e é uma Mononoke. Ele diz a eles que, embora o Bureau elimine qualquer Mononoke que vejam, eles também poupam os amigáveis e adotam uma abordagem mais colaborativa com eles. Fuyo os avisa que ela não é de se curvar a nenhum humano, como deve ser aparente pelo fato de ela estar sentada em cima de um humano. Ela então se vira para Rego e afirma que ele parece bastante fofo e adorável para um vira-lata sujo. Enquanto Rego a chama de piralha minúscula, eles começam a discutir um contra o outro, chamando-se de nomes. Mas Shiba diz a eles para pararem, pois o treinamento está prestes a começar. Ele diz aos 3 novatos que Mononokes são capazes de induzir hipnose e alucinações, então todo agente deve ser capaz de se libertar de tais coisas.
A sessão de treinamento de hoje seria sobre isso mesmo. O objetivo é simples, sair do feitiço de alucinação de Fuyo em segurança. Com isso, Fuyo se prepara e lança um feitiço floral, que envolve todos os 3 novatos em um Lotus fechado. Uma vez dentro, Ray se encontra em um lago raso cercado por Lotus. Ele caminha para frente, imaginando que tipo de mundo é este e como ele conseguirá sair daqui. De repente, ele se encontra na beira do lago e avista uma caverna familiar à sua frente. Ele tenta se lembrar que isso é apenas uma ilusão. Mas então ele nota um jovem de cabelos brancos saindo da caverna com sua espada em punho. Ele reconhece seu irmão e novamente tenta se lembrar que isso é tudo apenas uma ilusão. Mas seu irmão chama antes de pular para atacar. Enquanto o Rei Mal consegue levantar sua espada a tempo e se defender contra seu próprio irmão, enquanto isso Ikai está em seu próprio sonho. Ela avista sua versão mais jovem cuidando do jardim feliz com sua mãe, que pergunta a Ikai se ela quer ser jardineira quando crescer. E a pequena Ikai responde que quer ser uma espiã como seus pais. De repente, sua mãe recebe uma ligação de trabalho novamente, e como em qualquer outro dia, ela deixou Ikai brincando enquanto ia numa missão. Sem saber que seria a última, sua mãe nunca voltou da missão, e um funeral foi realizado, do qual ela mal se lembrava porque tudo parecia um borrão. Desde aquele dia, parecia que o riso estava distante para ela, e ela dedicou tudo o que tinha para se tornar uma agente. Ela começou a correr todos os dias, para ficar mais rápida do que antes e lentamente, depois que cresceu e ficou boa o suficiente. Ela foi chamada para uma instalação subterrânea, onde um agente leu uma nota de seu pai. Ela ficou chocada ao ver uma estátua em homenagem à sua mãe no meio da câmara subterrânea. Mas seu pai nas cartas disse que era, na verdade, sua mãe, presa em um feitiço que a transformou em pedra, mas ela ainda está viva. Desde aquele dia, seu único objetivo era encontrar o Mononoke que fez isso e transformar sua mãe de volta ao normal mais uma vez. Ela toca a estátua na ilusão, e de repente a estátua começa a tremer, e um monstro emerge de dentro, pronto para atacá-la. Enquanto isso, Jairo tem corrido em círculos durante todo esse tempo tentando encontrar uma saída. Quando de repente ele se depara com um enorme demônio sombrio, Rego parece reconhecê-lo, mas ele sabe que eles estão em uma alucinação, então não pode ser real. Jairo, no entanto, não se importa muito e se prepara para esmagá-lo em pedaços. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.